Quando você tava lá de presidente do Grêmio, eu tava fazendo um filho. Acidentalmente, escorreguei e caiu. Não exatamente, né? Famosa falta de informação, acredite, em pleno 2007, né? Acontece. Paternidade. Mas eu acho a pior de todas. Essa eu acho que é eu acho a mais escrota irresponsa possível. mais desgraçada e mais suja de um cara. E eu vou te dizer que assim, olha, por mais que digam, porque todo mundo é igual, blá, 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 blá. Não adianta. Entre a mãe e o pai ali, agora a gente falando só de relação hétero, né? Que é a bolha que eu vivo, do que eu sei falar. A mulher sempre vai se ferrar muito mais. Não adianta. E o cara pode até ser o pai do ano. A mulher ainda se ferra mais, porque biologicamente ele é ela que amamenta. A questão psicológica, exatamente. Né? Todo o caminho. Entendeu? Sim. Quem vai se ferrar, quem vai ter o corpo fudido ali, muitas vezes, não só questão de estética, eu tô dizendo, em todo geral. Não, psicológico, tudo. É a mulher. Então, assim, só aí, pra compensar, o cara tinha que ser, assim, o melhor pai da vida dele. E olha, até hoje eu nunca nem vi um. E é difícil. Nunca nem vi. E é o que tá difícil de ver até hoje em dia. Mas não conheço. Essas questões, obviamente, são intrínsecas, obviamente. Não tem como, a não ser que for um homem trans, não tem como um cara engravidar, certo? Sim. Se for um homem cis, não tem como. Então, mas aí eu acho que entra o lado, sim, de responsabilidade de... o teu corpo vai ser o mesmo, ele vai se alterar do mesmo jeito, as tuas questões psicológicas... Mas, e aí eu ia falar ajudar, não é ajudar, né? Quando o cara assume... Não, mas a única questão de tu aliviar um pouquinho o peso dela é esse. Sim. É tu ser o cara mais foda da história pra aliviar um pouquinho da história dela. E isso que ela não faz, velho. Eu acho que a maior dificuldade de mudar isso é a quebra do ciclo. Porque a gente tende muito a imitar os nossos pais, né? A mulher, principalmente, imita a mãe, o homem imitar o pai, agir conforme a criação que teve. E é muito difícil pro homem, até por questão social, machismo, blá, 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 mudar isso aí. Então, até alguém parar pra pensar, eu não vou ser igual o meu pai que cagava pra mim, eu vou ser um pai melhor. Até o cara cair essa ficha aí... Mas é aí que entra que eu vou perguntar, inclusive, como homens, Capu e Eli... que é entrar nesse outro ponto da responsabilidade. Tem a responsabilidade como pai, e ali seria... A gente engloba em família, vai falar assim, a responsabilidade como pai é família. Mas como educador. Obviamente que um pai que abandonou a mãe, tipo, foda-se, não vai educar. A responsabilidade como ser humano dele já não aconteceu. Sim, mas a responsabilidade como... E nunca mais voltou. Abraço, Afonso. Agora veio. Mas eu digo assim, a responsabilidade de educar um ser, e aí eu vou... exclusivamente falar de homens, tá? De meninos. Porque é isso, você vai passar o que você é. Então, essa criança vai crescer assim. Qual que... Essa ideia de homem, de responsabilidade, veio muito da figura do seu pai? Cara, ou porque às vezes a pessoa é de um tio, às vezes que na real, se tu for pensar, eu sou suspeito, falar do meu pai. Tá. Eu perdi meu pai faz poucos anos e foi o dia, e tá sendo até hoje, a coisa mais horrível da minha vida. Foi a pior coisa da minha vida, assim, perder meu pai. Só que, se tu perguntar pra qualquer pessoa conhecer o meu pai, eu não preciso falar nada. Só perguntar pra ele. Ele era o cara mais pica da história, tá ligado? Meu pai namorou com a minha mãe desde os 13 anos. Caralho, os dois novaços. Os dois novaços e viveram a vida inteira, conheceram tudo junto, e cara, depois se separaram um tempo, depois voltaram a casar e tal, e se encontraram em amor, aquele amor de novela. Caralho, tá separaram e voltaram. Sim. E, tipo, se acharam numa aleatória assim e tal, e voltaram a namorar, e eu aconteci. E, cara, ele sempre foi uma referência, porque, assim, o meu pai, ele não era só o meu pai, mas era pai das minhas primas, que não tinham pai presente, tá ligado? Era o cara que, ex-namoradas minhas que não tinham pai presente, ele assumia, tipo, lá no médico ele levava, se eu estivesse viajando. Era uma coisa surreal, assim, tá ligado? Tanto que o meu pai e a minha mãe, na capoeira, todo mundo tem apelido, ninguém tem nome, tá ligado? A capoeira, a questão dos escravos lá e tal, não podiam ter um nome, né? Então, eu era o Manon, sempre fui o Manon, e os meus pais tinham apelido de coruja. Porque eram as corujas, tá ligado? E não só minha, entendeu? Tipo, a minha mãe era coruja, meu pai era coruja, porque eram os caras que, cara, abraçavam a ideia e seguinte, todo mundo aqui eu vou cuidar, sabe? O pai tinha muito essa coisa, ele sempre foi o cara que... Então, eu sempre tive essa referência em casa. Sim. E não só do meu pai, do meu avô também, parte de mãe também. Agora, o problema é que... E por isso que eu não tive ainda o planejamento de ter filho. Já tive 15 mil situações onde eu pensei, agora é a hora. Eu falei, cara, não, porque eu sei que, assim... Eu tenho a escola que... Eu não sou melhor que ninguém, tá, gente? Não dizendo que eu sou foda, como eu sou maravilhoso. Sim. Mas eu tenho uma referência muito boa com relação a isso. Sim. Sabe? Meu pai sempre foi irretocável com a minha mãe. E com toda a minha família. Sim. E faleceu com a imagem... Tanto que, assim, a minha madrinha, que é a minha prima, e a minha das primas, se demitiram por 6 meses da vida delas pra ajudar meu pai no hospital. Eu fiquei trabalhando e sustentando a galera
pra elas ficarem lá no hospital com ele. Pra ter noção de como ele envolvia toda a família na questão debaixo da asa dele, tá Sim, ligado? sim. Então eu sempre tive essa referência. Aí eu falei, cara, se eu for parar agora, a minha vida vai parar. Uhum. Porque eu vou parar. Sim. Aí é egoísmo com o teu filho também. Sim. Entendeu? Sim. Não ter tempo. Eu vou parar a minha vida pra cuidar do meu filho, e aí vai ser uma merda porque eu vou daqui a pouco não tá dando quanto eu deveria, ou vou deixar de abastecer de alguma coisa na minha casa e tal. Eu falei, não, ainda não é a hora. Não é a hora. Sabe? Isso aqui é o seguinte, aí começa a bater a neura do, pô, tô com 40. Tá ligado? Mas não adianta, velho. Não tem, e a gente tem esse bônus, né? Os Sim. homens, enfim, mais uma vez, a gente é beneficiado pela coisa, as mulheres se quebram mais do que a gente. Ah, sim, Da da idade. idade. Da idade, Entendeu? com certeza. O cara com 40 ser pai de boas, a menina com 40 de pai é um perigo. Nossa, Tá, você mas- vai... Ligado? E tu sabe de onde teu pai tirou a referência pra ele ser quem ele era? Cara, eu acho que muito do meu avô materno. Então, É. então tu veio de um ciclo positivo, tu deu uma sorte. Porque o meu pai não tinha muito contato com o pai dele. Tinha até contato, mas não era muito uma referência, tipo, de carinho, nada assim, tá ligado? Aham. Mas o meu avô, por parte de mãe, que por muitos anos meio que eles trampavam junto e tal, meu avô era esse cara. E meu pai meio que aprendeu com ele, assim, ser o corujão da família toda, tá ligado? Ele que escolhia, assim, tudo. Bah, era muito louco. E aí o pai sempre foi meio que um pupilo do meu avô, tá ligado? Sim. Materno, assim. Então foi muito legal por isso. E aí, assim, é que é foda porque eu sou muito suspeito, tá ligado? Sim. Mas também sem falsa modéstia, sabe? Sim. Eu sou um caso raro de um cara que teve em casa um gentleman, Sim. com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, com as minhas primas. E todas as mulheres da família tinham ele como um porto seguro muito foda, tá ligado? E eu olhava pra ele e falava, caralho, mano. Porra, que a fuder, tá ligado? Sim. E eu vi o quanto ele se deu muito bem. Não é porque... é porque eu via quanto ele se deu muito bem na vida por isso. Sim. Tá ligado? O quanto Sim. ele tinha muito amor de todo mundo, todo mundo tava por perto por isso, tá ligado? Sim. Aí por isso que eu pensei, às vezes, agora é hora de ser pai. Mas eu falei, cara, mas eu vou conseguir ser metade do que ele foi? Mas talvez se você ficar Talvez nessa... não. Porque... Autocobrança. É, não, é Total, autocobrança. total. E assim, você, claramente percebe-se que, tipo, é Deus aqui, seu pai. Tipo, seu Sim. pai é uma figura gigantesca. Sim. Se você for se comparar pra tentar chegar a seu pai pra ter filho, você não vai ter. Não vai ter. Não, mas daí também eu penso que assim. Mas daí é uma questão também de coincidência da vida, tá ligado? De ver com quem que eu ia conseguir fazer uma história legal. Aí tem um monte de Aí coisa. entra numa outra envolvida. história de pensar que a coisa é uma, coisa era outra, tá ligado? De achar Junta que... muitos personagens Porra, nessa não história. é só eu, né, filho? Tá ligado? Então poderia ser só eu, daqui a pouco, sei lá, né? Uma maneira que eu possa ser Um pai... Uma produção independente. Exatamente, produção. fazer independente, tá ligado? Isso, Mas só pra eu encerrar, eu Claro. deposito muito essa minha energia nas ONGs que eu participo. Ah, sim. Tá ligado? Eu, Sim. eu sou embaixador oficialmente de 8 ONGs. Sim. E essas ONGs me engolem muito tempo do meu dia. Sim. Da Tu minha é semana. o coruja das Tá ondas. ligado? É o coruja E das aí eu ONGs. tento ser aquele cara, tipo assim, não o pai de ninguém, obviamente não, tá ligado? Mas depositar essa energia de um cara, de ser uma referência de um homem legal pras meninas também naqueles lugares, tá ligado? Pra perceberem que, porque a grande maioria dos ONGs que eu participo, os pais são os otários lá, abandonaram a mãe, sim. sabe? Engravidaram a mãe, fugiram, transmitiram doença pra filha pela mãe. É bizarro. Tá. A convivência de quem vive no universo de hospital, de ONGs e tal, é bem pesada, assim. E aí eu tento também ter um pouco disso, tá ligado? Junto Sim. com, claro, com todos os aliados que eu tenho pra fazer junto comigo Sim, essa função, sabe? sim. De tentar canalizar essa energia que eu tenho meio que de ser um pouco dessa coruja, mas mais na função das ONGs aí, que pra mim é mais fácil agora, tá sendo mais fácil, sabe? Sim, Administrar sim. isso. Só pra deixar Essa o questão que você falou de não entender se vai chegar nessa expectativa, né, daquilo que foi teu pai, né? Eu acredito que no início teu pai era Capu. Teu pai não era não tinha toda essa experiência que ele tem hoje em dia, Ah, sim. que ele teve, né, Claro, contigo. claro. Então eu acredito que lá no início ele era Capu. E aí ele te teve e aí começou a ser Claro. forjado Porque na real, esse é, grande pai tu que tem o que ele caráter é. em ti. Agora, Sim. tu tem experiência em ti. Aham. Tu tem as referências. Sim. E eu acho que ele deu a liga de ser um cara que tinha um caráter muito bacana e tinha umas referências boas por perto, tá Sim. ligado? E aí ele soube canalizar, opa, agora é hora de... Porque ninguém nasce sabendo ser Sim. pai, tá ligado? Agora, tu ter um caráter de ser um cara foda quando ninguém tá vendo e sem ganhar nada, Uhum. isso que era mais foda, Sim. tá ligado? O pai era um cara foda, era um cara muito foda, sendo foda sozinho às vezes. Sim. Sem ninguém Sem- pra sem dizer, olha postar. como eu sou foda, entendeu? Sem postar Sem no postar, story. exatamente. Sem postar. Sabe? É.